Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Na vez passada nós falamos um pouco sobre fortalecimento de emoções. Está muito relacionado à inteligência emocional. Hoje eu gostaria de continuar nesse assunto e fazendo uma relação entre inteligência emocional e inteligência lógica. É aquela inteligência que faz com que a gente se sinta inteligente, muitas vezes, ou inteligência matemática, né? Normalmente, quando eu era criança, se falava muito sobre essa inteligência lógica ou matemática. Então se fazia testes de QI é o quociente de inteligência. E nessa situação a gente ficava meio, tipo, aquele que não tinha um QI tão elevado, e agora, o que é que eu faço da vida? E a gente percebeu ao longo do tempo que a inteligência emocional ela é muito mais importante. Então a necessidade de você poder interagir com as pessoas de uma forma emocional, de você fazer com que haja um relacionamento e esse relacionamento seja efetivo, ele se torna muito mais eficiente do que aquela própria inteligência lógica que você tinha. Então não adianta muito você saber tudo sobre planos de negócios, EBITDA e tantas outras coisas mais em negócio e não ter uma boa inteligência emocional. Isso não vai levar a nada, seu negócio tende a falir. E da mesma forma na sua vida pessoal. Você já percebeu, você já teve alguma experiência de que quando você é casado, isso acontece muitas vezes. Às vezes você está falando de algumas coisas com sua esposa ou com seu esposo e você está falando de coisas lógicas e a pessoa foge um pouco. E se ela fugir um pouco daquilo ali, aquilo normalmente já gera uma desarmonia, né? Então, a inteligência emocional, ela gera muito mais resultados na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo e não saber utilizar. Por exemplo, vocês sabem, nós estamos vivendo nesse momento uma guerra lá na Rússia e Ucrânia, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. E alguns brasileiros se deslocaram até lá porque acharam que não, eu quero ajudar a defender a Ucrânia, então eu vou me alistar no exército de lá para defender aquele país. Acontece que essas pessoas tinham experiências com armas basicamente em jogos de videogame e em alguns estandes de tiro. Nunca tinham tido experiências de verdade numa guerra. E o que é que aconteceu quando eles chegaram lá? Muitos choraram, muitos pediram, deixa eu ir embora, eu não aguento ficar aqui e tal e tal e tal. Então, havia uma geração que era muito forte nos jogos de videogame e em treinamentos dentro de quatro paredes, mas não tinham a emoção necessária para lidar com uma situação real. Vocês já perceberam quantas vezes está acontecendo nas nossas vidas? A gente está vendo isso ao longo do tempo. Por exemplo, eu sou dentista. Aliás, deixa eu fazer até uma pequena propaganda aqui, porque o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores é a Dental Clínica, que leva meu nome, Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que é uma das clínicas mais completas e mais perfeitas do mundo hoje. Nós temos hoje laser que consegue tratar boa parte das coisas como cárie, cortar gengiva, sem dor, sem anestesia na maioria das vezes. Nós temos máquinas como alemães, como o Serec, que conseguem fazer facetas de porcelana numa mesma sessão, às vezes em 15 minutos. Então, material de última geração, nós temos o nosso próprio tomógrafo e fazemos tudo isso sem nenhum compromisso no orçamento ou no exame clínico. Então, você pode ir lá e vai fazer isso de uma forma muito tranquila, sem nenhum compromisso, e vai ser feito um orçamento de tudo que você necessita. Então você vai saber disso. E claro, se quiser tirar alguma dúvida, entre em contato conosco, 999816640. Bom, mas falando sobre odontologia, houve uma época em que o Conselho de Odontologia permitia que estudantes viessem até a clínica para meio como que fazer uma espécie de estágio, acompanhar os dentistas enquanto eles estão tratando para aprenderem um pouco com eles. E era interessante porque eu via muitos daqueles futuros dentistas, né, estudantes de odontologia, que chegavam até a minha clínica porque os pais pediam. Os pais diziam, não, meu filho está fazendo odontologia, ele poderia ir aí. Ah, claro, manda. Hoje em dia o Conselho não permite mais, mas seja como for, quando permitia, então as pessoas chegavam até nós e a gente tentava de alguma forma ajudá-las, né? Aí eu perguntava, bom, me diz uma coisa,
como é que você gostou da ideia de fazer odontologia? E a grande maioria dizia, não, eu estou fazendo odontologia porque eu não passei no curso que eu queria. Eu queria fazer um outro curso, eu não passei e fui fazer odontologia. Eu digo, mas já começou errado, porque não, é porque meu pai tinha uma aspiração, ou minha mãe tinha uma aspiração de que eu fosse isso e eu estou sendo. Muito bem, então vamos lá, vamos ver como é que está essa parte de escultura, porque o dentista é um escultor, ele é um artesão. E aí eu percebia que aquelas pessoas tinham uma deficiência muito grande na escultura. Depois eu os acompanhava e via sendo dentistas e percebia que eram dentistas muitas vezes medíocres, dentistas que não conseguiam fazer coisas simples e se contentavam com um empreguinho simples qualquer. E toda a vida dele estava meio como que comprometida, porque ele decidiu fazer um curso que ele não teve forças para estudar o suficiente para passar no Enem, daquele curso que ele escolheu. Depois ele não teve forças para dizer para o pai e para a mãe dele, eu não quero esse curso. Depois ele, estando no curso, já que não tinha mais jeito mesmo, eles ainda não tiveram forças para serem bons profissionais. E eles sabiam de tudo. Teve um, por exemplo, que sabia onde cada festa ia acontecer. Onde é que ia ter uma festa de forró no final de semana, ele sabia. Mas sobre odontologia ele não sabia quase nada. Então, essa geração que não aprende a lidar com suas próprias emoções, seja com inteligência lógica, mas principalmente com a inteligência emocional. Como é que eu vou interagir com outras pessoas, com os meus pacientes no futuro, se eu não aprendi o básico, né? Então, essa situação de como gerir as armas, e as armas podem ser uma arma de verdade, como pode ser a nossa própria pessoa. Eu posso ser uma arma no exercício da minha profissão. Se eu aprender a desenvolver habilidades e inteligência emocional que me permita crescer, isso vai acontecer. Vocês sabem, Daniel Goleman, né, o homem que escreveu o livro que mudou essa forma de pensar, que ele falou sobre inteligência emocional, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fez uma experiência onde ele colocava numa sala de aula de adultos, né? Ele colocava vários adultos lá e um professor. E esse professor, ele era um ator. E tinha um aluno que também era um ator. E esse aluno, ele no meio da história toda, ele ficava falando mal de todo mundo. Ele dizia, você tem um nariz muito grande, você tem uma orelha muito grande, você é muito feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo. E ficava falando mal das pessoas. E não só isso. Chamava as pessoas de burras, chamava as pessoas de tantos outros nomes e as pessoas começaram a odiá-lo. E ninguém disse muita coisa, até que num determinado momento ele disse, eu vou ao banheiro. E foi. Quando ele foi, todas as atenções voltaram para isso. E todo mundo ficava falando sobre como seria quando ele voltasse. Quando ele voltasse, todo mundo queria de alguma forma bater nele, né? E partir para agressão física, né? De verdade. Mas olha que coisa interessante, aí entrava em ação o professor, e o professor dizia assim, que era um ator, vocês se lembram? Como aquele aluno tinha saído também. Aí ele dizia assim, olha, vocês precisam ter mais cuidado com ele. Ele perdeu os 2 pais num acidente de avião há 2 meses, a esposa o largou, né? Ele perdeu o emprego, a vida dele está um caos, né? A gente precisa ter um pouco mais de cuidado com ele. Olha que coisa interessante, pessoal. Quando aquele rapaz voltava para a sala de aula, todas aquelas pessoas que antes queriam bater nele, agora estavam querendo dar um suporte para ele. Ô, meu amigo, eu estou aqui, se você precisar conversar, eu estou querendo falar com você. Você precisa de dinheiro, então eu posso lhe emprestar dinheiro e tal. Então tudo mudou a partir da forma como você viu aquela situação. Então você imagina, você tem uma loja, por exemplo. Isso serve também para o seu casamento, serve para tantas outras coisas mais. E há necessidade de você se colocar na situação daquela outra pessoa que está interagindo com você. Muitas vezes os maridos tratam suas esposas, ou vice-versa, suas esposas tratam seus maridos de uma forma que elas não conseguem entender, enxergar, porque elas não se colocam na situação daquele cônjuge. Numa empresa, você imagina que eu vou comprar alguma coisa numa loja e quando eu chego lá, tá a pessoa que vai vender para mim num celular, mascando chiclete. Eu falei, olha, você tem isso? Não, daqui a pouco eu lhe atendo. Ela não está vendo a necessidade, a urgência que aquela pessoa tem. Eu tenho uma clínica odontológica, na verdade 2, e há a necessidade de tratar as pessoas porque elas mais sentem
urgência. Então a pessoa chega com dor, a gente não vai fazer, espera aí um pouquinho que tem 10 pessoas na frente. Não, vamos tratar aquela dor, vamos resolver o seu problema. A gente se coloca na situação daquela pessoa. Na pandemia, quando ela existiu, infelizmente existiu uma pandemia nos nossos tempos, nós fomos a única clínica que abriu. Veio gente de João Câmara, veio gente de Natal para ser atendido porque estava morrendo de dor e não tinha clínica odontológica aberta, e nós estávamos, porque nós entendíamos que havia necessidade de tratar as pessoas, né? Então essa interação é necessária. Às vezes as pessoas, elas são meio sequeladas e querem até evitar sofrimentos de filhos porque elas foram perturbadas na infância. Então você imagina, eu não quero que meu filho passe por dores que eu passei, por isso que eu vou colocá-lo numa redoma, como se fosse uma bolha de proteção. E isso vai fazer com que ele seja aquela pessoa. Eu estava vendo até uma piadinha, né, que se colocou na internet outro dia desses, como eram os pais dos anos 60, né, dos 1960. Aí a mãe perguntava, onde é que está nosso filho? Ele disse, ele foi ali para o mar. Mas ele foi sozinho, qualquer coisa as ondas trazem de volta, né? Esse era o jeito de pensar naquela época. Aí quando chegava mais próximo do ano 2000, aí já era os pais dizendo assim, não, eu tenho que ir lá, tenho que passar protetor, tenho que botar um boné, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? E depois do ano 2000, os pais mais jovens ainda, hoje assim, não, eu vou levar uma piscininha de plástico para trazer meu filho, para que ele não precise pisar nem na areia. Ele não precisará ir nem para a onda, ele não precisa ser jogado de volta pela onda. Então, você super protege. E quando aquela criança se tornar um adulto e precisar enfrentar alguma coisa, uma onda, entre aspas, do mar, ele não vai saber como fazer aquilo. Ele vai estar completamente perdido. E aí esses laços familiares passam a fazer com que haja uma culpabilidade em relação aos pais. Eu me lembro de um pai que costumava, aqui na cidade de Açu, costumava super proteger seus filhos, e os filhos se tornaram todos tristes com ele no futuro, porque se tornaram pessoas que, pai, eu não quero estudar não, tá bom meu filho, então não precisa estudar, pai, eu não quero fazer, tá bom, tô bem, só que o pai morreu. E quando esse pai morreu, ele não permitiu que houvesse uma sequência na vida daqueles filhos. Você imagine agora na sua vida, se você morrer, o que é que acontece com seus filhos? Eles estão preparados para assumir uma vida? Existe todo um preparo que fará com que seus filhos sejam pessoas íntegras, honestas e bastante bem estruturadas ou não? Eu quero que vocês pensem nisso enquanto eu dou um leve intervalinho. VaptVupt, eu volto já. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, né, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122.
com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço! Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Olá pessoal, estou de volta falando ainda sobre emoções. O assunto promete, vai muito longe e eu quero lembrar a vocês que as emoções que nós passamos e que elas muitas vezes são encobertas, elas geram vitória ou vitimação. Não tem outra possibilidade. Quando você tem uma experiência, uma memória que é acumulada no seu potinho de memórias, como a gente falou lá naquele outro programa, você se torna um vitorioso. Se não, você tende a se tornar uma vítima. Como isso é real, que eu vou dizer, um palestrante, por sinal, que falava que a vida dele tinha acabado, ele se tornou alguém que ele não queria ser, porque ele era um jogador quando adolescente e o técnico o colocou no banco. Ele não teve capacidade emocional para aguentar aquilo. E normalmente esse pensamento de vitimação normalmente é colocado por nossos pais. E quando ele foi inquirido a respeito disso, ele disse que realmente foi isso. Os pais dele estavam naquele dia, ele não queria decepcionar os pais ficaram extremamente tristes e disseram assim: esse treinador quer acabar com a sua vida. Mas era uma coisa simples. Naquele dia era interessante que ele ficasse no banco. Será que não existem outras pessoas que podem jogar, somente você? Mas os pais sempre colocaram aquele menino que depois se tornou adolescente e depois se tornou adulto numa redoma. Então tudo tem que ser para você, meu filho. Nada pode dar errado, meu filho. Nada pode acontecer de errado. E quando ele precisou, numa situação real, entrar em contato com certas situações que poderiam deixá-lo mais triste, aquilo acabou a vida dele. E ele passou décadas se vitimizando, o tempo todo dizendo: a culpa é daquele treinador, a culpa é daquele treinador. Será que você não podia, na verdade, entender que aquele treinador estava querendo lhe disciplinar de alguma forma? Então significa que se na minha época, minha mãe me deu muitos tapas para que eu estudasse. Eu não queria estudar, ela faria isso. E eu sou muito grato a ela por isso. Muito, extremamente grato. Lá em casa somos 3 filhos e os 3 são gratos disso daí. Diferente daquele pai que não dizia nada contra os filhos e os filhos se tornaram vítimas da sociedade e se tornaram pessoas tristes em relação aos seus pais. Essa questão das emoções, ela meio que nos obriga a nos posicionar. Por exemplo, recentemente nós tivemos aqui no Brasil um show da Madonna. A Madonna, que foi chamada pelo Tony Robbins como sendo bitch. Bitch é uma palavra em inglês que se chama meio como que vagabunda, vadia, alguma coisa desse tipo. E por que ele falou isso? Madonna veio até o Brasil, fez um mega show onde ela misturou detalhes de satanismo e muita promiscuidade, né? Recentemente tem uma cantora no Brasil, a Anitta, que está colocando detalhes sobre a gravidez de uma forma muito complicada de se ver. Então essas pessoas estão brincando muito com o assunto Deus, com o assunto dos fatores morais que as pessoas estão tendo. Então Madonna veio fazer isso, e o show dela nos Estados Unidos não é assim.
porque lá nos Estados Unidos não aceitaram isso. Mas nós nos tornamos uma terra em que todo mundo aceita tudo que você quiser fazer. Se Madonna quiser vir fazer um show falando de satanismo e de promiscuidade, vamos lá e vamos aplaudir. Que é isso? Vamos nos posicionar, pessoal. A gente tem que se posicionar sobre o que a gente gostaria. Às vezes, quando a gente começa a ver muito dessas coisas e todo mundo aceitando, o nome que se dá a isso cientificamente chama paralaxe cognitiva, que é quando fatores culturais, políticos ou sociais influenciam a forma como as pessoas interpretam a realidade. Então, eu começo a influenciar a forma como você vê as coisas ao seu redor, como você vê sua família, como você vê seus valores culturais. Eles passam a não servir para mais nada. Hoje, os preceitos da nossa sociedade são preceitos de destruição. A gente está aprendendo a destruir a sociedade. Não existe mais. O pai virou um marginal, a mãe é quem tem que tomar conta da casa, e o menino é um bibelô de vidro que tem que ficar dentro de uma redoma. Que é isso, pessoal? Tem uma frase de Henrique Nogueira da Gama que ele diz assim: tempos difíceis fazem homens fortes, que produzem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos, que produzem tempos difíceis. Essa é a diferença entre a geração do pai, anos 80 e 90, e a geração do filho, anos 2020. Essa é a diferença. Nós estamos formando uma geração fraca, de pessoas sem memórias, pessoas que vivem em função do que é virtual, do que aparece no computador ou do que aparece numa telinha de celular. Então, numa situação como essa, há a necessidade de desenvolvermos mais essa interação, essa relação interpessoal, seja na nossa própria família, para fazer com que aquelas pessoas sejam fortes. Quando um filho ele recebe do pai e da mãe algo de verdade, de valores, ele não precisa buscar no primeiro que tentar enrolá-lo. Sabe, aquela situação, meu filho, não atenda a porta se você não conhecer a porta, não fique falando com estranhos. Mas isso é só o que se faz hoje em dia. As crianças hoje em dia têm Instagrams e falam com dezenas de pedófilos muitas vezes, e os pais não estão conseguindo ver isso. Muitas vezes os filhos têm até Instagrams falsos para isso. Isso não está sendo visto da forma adequada. E as memórias, o cuidado, que não deveria ser só como botar numa redoma de vidro, mas é de participar das memórias. Meu filho, vamos deixar o celular um pouquinho de lado, vamos aqui jogar futebol, você e eu. Minha filha, vamos lá, deixa seu celular um pouquinho de lado, vem brincar de boneca aqui, por exemplo. Por que não, pessoal? Fazer coisas que os filhos passem a se lembrar. Na minha época se falava muito sobre até fazer acampamentos, escoteiros, que são uma instituição muito interessante. Por que não o escotismo, que faz com que haja esse tipo de situação, né? Essa interação interpessoal. Então, eu quero propor a vocês que façam na vida de vocês o que vocês gostariam que seus filhos fossem. Se gostariam que seus filhos se tornassem uma pessoa extremamente estudiosa, leiam junto com seus filhos. Compra, né, que seja uma revista da Mônica para ele ler. Eu comecei assim, com muitas revistas de Super-Homem, muitas revistas do Homem-Aranha, revista do Tex Willer e tantas coisas mais. Meus pais se incentivavam a que eu comprasse aquilo para que eu tivesse a vontade de ler. E aí você está lendo um livro que você gosta e seu filho está lendo. E vamos fazer um momento leitura, não um momento celular, em que aquelas memes onde está todo mundo numa mesa e todo mundo olhando para o seu celular. Ninguém mais interage pessoalmente. Como é que você quer que seu filho aprenda a ler e se torne um leitor se você não lê? Né? Ele vai começar a ver os heróis dele. Não dá para você competir com o celular, porque no celular não tem coisas ruins, ninguém fala mal. Só falam coisas boas, eu escolho o que eu quero. Então, como é que você vai poder competir com esse celular? Você precisa estar na memória dos seus filhos. E você que já é adulto, você precisa estar na memória também das outras pessoas ao seu redor, dos seus cônjuges, e dos seus familiares e dos seus amigos. Pessoal, o tempo já foi. Acabamos mais um programa, porque o tempo aqui voa muito rápido. Mas eu quero convidar vocês a na próxima semana voltar para que nós possamos falar sobre um outro assunto no nosso programa Papo Saudável, que é patrocinado também pela Dental Clínica, uma das melhores clínicas hoje do planeta de odontologia, tá? Então, fiquem com Deus. Se vocês quiserem, podem entrar em contato conosco pelo telefone 999816640. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar
Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.